Passa no lugar de fome lá abundância. Passa no lugar de miséria e transforma em prosperidade. Passa no lugar onde só tem tristeza e angústia e transforma aquele lugar em alegria. Em nome de Jesus, queridos, aqueles que buscam a Deus nesse novo tempo, nesse momento que Deus estabeleceu, vão ver o milagre de Deus não só nas suas vidas, mas vão ver na vida de todos aqueles que o cercam. Pessoas em chamas pela presença dEle. Deus está levantando pessoas em chamas. Pessoas que você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, eu tenho vontade de estar perto de Deus, como Ele está. Ela fala sobre Deus e ela não conversa como algumas pessoas pregam sobre Deus, porque muitos falam sobre Deus, mas eles não têm autoridade. Como a Bíblia diz que Jesus pregava, e ele pregava, e as pessoas diziam: que autoridade esse homem tem? Deus está levantando uma geração no qual Ele vai usar, e Ele vai usar grandemente, pessoas em chamas pela presença dEle. As pessoas vão dizer: queridos, eu estou gostando demais desse churrasco, mas eu preciso orar. Eu quero pedir uma licença para vocês, porque o Espírito Santo está me chamando para um tempo de intimidade com Ele. Eu tenho que ir para minha casa, porque lá eu vou ter um tempo de intimidade com Ele. Eu estou com saudade de Deus. As pessoas Deus vai levantar casais, que no meio de uma discussão, um vai olhar para o outro e vai dizer: não é isso que Deus quer, eu não vou abrir espaço para Satanás. Vem aqui, meu amor, vamos orar junto, pois a nossa casa é um celeiro de avivamento, e aqui na minha casa, o diabo não vai colocar sua pata imunda. Números 16, verso 46 ao verso 50 diz: disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700 homens, né? Foram os que morreram por causa de Coré ou de Corá, depende da tradução. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre esse texto. Coré ou Corá achou que podia questionar a autoridade de Moisés. E a Bíblia diz, no começo do capítulo 16 de Números, que eles pegaram, mesmo depois de terem visto o que aconteceu com Miriam, que tinha se levantado contra Moisés e ficou leprosa, e só não morreu porque Moisés intercedeu por ela. A Bíblia diz que ele pegou Coré, isso, uma galerinha lá do mal, se levantou e disse assim: eu não concordo com isso, eu acho que daí está tudo errado, eu acho que não é bem assim. E Deus falou assim: como vocês ousam se levantar contra o meu ungido? Aí, queridos, Moisés intercedeu por aquele povo e disse: Deus, não mate o povo por causa da rebeldia de alguns. E Deus disse para ele: saia de perto da tenda onde essas pessoas estão e tire todo o povo de perto deles. E a Bíblia diz que o chão se abriu e engoliu a tenda e tudo que tinha dele. Aí os homens ficaram com medo, e começaram a temer Deus. E falaram assim: nossa, olha como não podemos brincar com as coisas de Deus. Mas passou-se pouquinho tempo, queridos. No outro dia, eles já começaram a murmurar e falar mal de Moisés e dizer: Moisés e o Deus de Moisés matou o nosso povo. E aí a ira de Deus se acendeu naquele momento, pela ingratidão daquele povo. E aí o que aconteceu, queridos? A Bíblia diz que veio uma praga muito forte sobre todo o povo de Israel. Mas de repente, Moisés fala assim: Arão, pega o incensário,
toma o teu incensário e põe nele fogo. Põe nele o fogo do altar. Arão pegou o incenso, eu fico imaginando essa cena. A Bíblia diz que ele saiu da tenda e foi no meio do povo, e a Bíblia diz que ele estava no meio de gente morta e gente viva, e ele com incensário, e ele balançava aquele incensário com brasa do altar, e aquela fumaça vinha por todos os cantos, e aquilo como um sacrifício diante de Deus, como uma oferta para Deus, um pedido de misericórdia diante de Deus. E aí o que aconteceu? A praga cessou. Deixa eu fazer algumas perguntas para vocês teológicas. A Bíblia fala que o pecado, o que acontece quando uma pessoa peca? O salário do pecado é a morte. No mundo que vivemos existe muito pecado, sim ou não? Vocês têm visto muito pecado do lado de vocês ou não? Queridos, o juízo e a morte também têm rondado as nossas famílias. O juízo e as pragas também têm rondado a cidade na qual nós estamos estabelecidos. Porque toda vez que existe uma compulsão pelo pecado, existe um juízo. Existe uma legalidade no mundo espiritual que faz com que as pessoas sejam vítimas de toda intervenção demoníaca. Mas nessa hora, onde a praga se manifesta, é que Deus está pincelando homens, sacerdotes. Não é sacerdotes pastores, são sacerdotes da nova aliança, que são todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que pegam o seu incenso e pegam a brasa do altar, colocam no seu incenso e saem por todos os cantos tacando esse incenso e dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha terra, eu sou um canal, Senhor, da tua misericórdia sobre esse lugar, em nome de Jesus tem misericórdia disso. E nós vamos mudar as nossas geografias, nós vamos mudar as nossas casas, pois quando nós temos brasa viva do altar no nosso incensário, nós vamos mudar a nossa geografia. Nós vamos ver onde existia praga e deixar de ter praga. Nós vamos ver, e tem algumas vezes, nós vemos alguns cristãos que não conseguem acabar com a praga, porque eles são as pragas. Muitas vezes nós vemos algumas realidades não serem mudadas, porque o incenso que eles estão jogando para o mundo, é o incenso de qualquer coisa, mas não é da brasa viva que sai do altar de Deus. Deus está levantando uma geração que mudará a geografia, porque tem fogo do altar em suas mãos. Deus vai mudar a sua casa quando você tiver um incensário com brasas vivas do altar. E quando nós olhamos para a Bíblia fala o quê? Que as nossas orações subiriam como incenso. É necessário que homens e mulheres, para mudarem o lugar onde estão, e a tudo aquilo que circunda esses homens e mulheres, comecem a usar o seu incensário de oração e de clamor em favor do lugar onde estão. E essa unção que Deus vai derramar por sermos não mais servos de Deus, mas amigos dele, mudará tudo em que tocamos, mudará por onde passamos, tudo por onde passarmos será alterado, e aqueles que creem, aplaudam o Senhor Jesus. Nós vemos no nosso meio pragas sobre a terra, fome, dores, crianças fumando pedra. Não precisa ser muito longe, vai em São Paulo, anda um pouquinho no Centro Velho, que você vai encontrar muitas crianças fumando pedra. Existe uma praga sobre a terra, 2 slides para frente, Raoni. Existe muitas pragas sobre a terra. Existem pessoas em todos os lugares que nós vemos. Eu nunca vi tanta doença. É síndrome do pânico, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade. Tudo tem tanta doença emocional. Hoje nós temos a indústria, uma das indústrias que mais cresce no mundo é a indústria do entretenimento.
Hoje nós temos comodidade, nós temos facilidades, nós temos acesso à informação. E por mais incrível que pareça, quanto mais informação, mais o povo se torna burro. Eu não estou chamando nem você de burro, não. Eu estou dizendo que o mundo em si está emburrecendo. Está perdendo sua capacidade crítica. Eu vejo quanto mais nós temos entretenimento, mais o povo é infeliz. Quanto mais cerca elétrica, grades e vigilância, mais nós sofremos com fobias, com medo, com síndrome do pânico. Por quê? Porque, queridos, nenhuma coisa se encaixa, nada pode sanar as pragas da terra se nós não estivermos no eixo que é Jesus. O que me dá estabilidade para a vida é Jesus. O que muda a minha vida é Jesus. Eu sempre digo isso, que Jesus é o eixo, e todas as coisas ficam gravitacionando em volta dele. Quando esse eixo é alterado, tiramos o eixo, todas as coisas entram em caos, em desordem. Pois quando Jesus ele está ocupando o lugar dele, no trono das nossas vidas, todas as coisas gravitacionam em volta dele em ordem, em perfeita ordem. Agora, quando Jesus ele sai, quando ele perde o seu valor, quando ele é destronado em nossas vidas, as coisas começam a entrar em colapso. E só uma geração de sacerdotes com incensários, com brasas vivas do altar, podem parar as pragas sobre a terra. E Jesus olha para a gente hoje, eu tenho certeza que Ele olha para você, Ele olha para mim, e pergunta para mim, e pergunta para você, aonde ou onde estão os incensários? Aonde estão os incensos de oração, de clamor, de fogo para a nossa nação? Sabe, queridos, pesquisas do IBGE dizem que até 2050 os evangélicos serão 51% da população brasileira. Um dado bacana? É bacana se a igreja cumprir o seu papel como igreja. E mais do que isso, se esses 50% eu puder encontrar no céu. Porque eu tenho literalmente dúvidas sobre que tipo de cristãos nós encontraremos no céu. E alguns de nós, a Bíblia diz que nos últimos dias ouviriam doutrinas de demônios e seriam enlaçados por falsas teorias, por dogmas humanos, que faria com que as pessoas perdessem a noção do que é santo, perdessem a noção do que é ser cristão. E, queridos, é necessário que vozes como a minha e a sua ecoem sobre esse mundo, sobre a terra, com os nossos incensários, clamando: é necessário conversão, é necessário amor por Deus, é necessário embelezarmos a noiva e prepararmos a noiva para o grande encontro com o noivo. É necessário que a gente volte a amar a Deus com intensidade, é necessário que nós voltemos a sonhar os sonhos de Deus, ler a Bíblia e se apaixonar novamente por ela, sentir a presença de Deus como outrora sentíamos. É necessário que Deus faça o avivamento em nós e através de nós. João capítulo 4, Jesus poderia pregar em qualquer lugar. Ele poderia pregar na Judéia, por exemplo, onde todo sacerdote renomado e conceituado pregava. Ele poderia pregar num lugar pior que isso ainda, na Galileia, num lugar onde só existiam marginalizados, enfermos, pessoas aflitas, prostitutos, devassos, onde a miscigenação de raças nem existem, mas culturas.